Liturgia do dia 30 de dezembro de 2022. Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 127. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos, e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. No trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos, e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos, e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos, e trilham seus caminhos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro.
Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a festa da Sagrada Família. A liturgia de hoje propõe-nos a família de Jesus como exemplo e modelo das nossas comunidades familiares. As leituras fornecem indicações práticas para nos ajudar a construir famílias felizes, que sejam espaços de encontro, de partilha, de fraternidade, de amor verdadeiro. O Evangelho apresenta uma catequese sobre Jesus e a missão que o Pai lhe confiou, mas, sobretudo, propõe-nos o quadro de uma família exemplar, a família de Nazaré. Nesse quadro, há duas coordenadas que são postas em relevo. Trata-se de uma família onde existe verdadeiro amor e verdadeira solidariedade entre os seus membros. E trata-se de uma família que escuta a Deus e que segue com absoluta confiança os caminhos por ele propostos. A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos gestos dos que vivem em Cristo e aceitaram ser homem novo. Esse amor deve atingir de forma muito especial
todos os que conosco partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em determinadas atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço. A primeira leitura apresenta de forma muito prática algumas atitudes que os filhos devem ter para com os pais. É uma forma de concretizar esse amor de que fala a segunda leitura. Com relação ao Evangelho, o interesse fundamental dos primeiros cristãos não se centrou na infância de Jesus, mas na sua mensagem e proposta. Por isso, conservaram especialmente as recordações sobre a vida pública e a paixão do Senhor. Só no estágio superior houve uma certa curiosidade acerca dos primeiros anos da vida de Jesus. Reuniram-se então algumas escassas informações históricas sobre a infância de Jesus, e estudou-se esse material com reflexões e com a catequese que a comunidade fazia acerca de Jesus. O chamado Evangelho da Infância, de que faz parte o texto que nos é hoje proposto, assenta nessa base, parte de algumas indicações históricas e desenvolve uma reflexão teológica para explicar quem é Jesus. Nessa seção do Evangelho, Mateus está muito mais interessado em dizer quem é Jesus do que em fazer uma reportagem histórica sobre a sua infância. Para compor o Evangelho da Infância, Mateus serviu-se de motivos e recursos literários que se utilizavam na literatura judaica e helenística para contar a infância dos heróis. Misteriosos relatos de anunciação, ameaças contra sua vida, intervenção de Deus, sinais extraordinários. Mateus serviu-se ainda de um recurso muito utilizado pelos escritores judaicos, o Midrash Hagádico, que consistia em comentar um texto da Escritura através de um pequeno relato. A diferença entre Mateus e os escritores judaicos é que, enquanto estes partiam de um texto da Escritura, o evangelista parte da figura de Jesus. O nosso texto, portanto, mais do que conter uma informação histórica, é destinado especialmente a responder à questão: quem é Jesus? Na base do relato que nos é proposto estão citações do Antigo Testamento. Mateus parte daí para apresentar uma reflexão cujo objetivo final é dizer quem é Jesus. Escrevendo para cristãos vindos do judaísmo que conhecem bem o Antigo Testamento, Mateus recorre às antigas profecias para explicar quem é Jesus e qual a sua missão. Ao mesmo tempo, mostra como Jesus cumpriu plenamente estas antigas profecias. Uma parte significativa desse texto está construída sobre Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. Mateus apresenta um conjunto de detalhes a propósito deste episódio que recordam os inícios da vida de Moisés. O massacre das crianças de Belém pelo rei Herodes recorda a ordem do faraó de atirar ao Nilo os bebês hebreus do sexo masculino. A fuga do menino Jesus através do deserto recorda a fuga do jovem Moisés através do deserto para salvar a vida. O regresso de Jesus do Egito, quando já tinham morrido aqueles que queriam matá-lo, recorda o regresso de Moisés ao Egito, quando já tinham morrido aqueles que queriam matá-lo. Através destas referências, Jesus aparece como um novo Moisés, que libertará o novo povo de Deus e que dará a nova lei a esse povo. Por outro lado, Mateus põe também em paralelo o caminho de Jesus e o caminho do povo de Israel. A fuga de José com Maria e o menino recorda a ida para o Egito da família de Jacó, que emigrou para o Egito por desígnio de Deus. Como aconteceu com Israel, também Jesus sairá daí,
chamado por Deus, a fim de iniciar o novo e definitivo êxodo. Finalmente, o regresso de Jesus à terra de Canaã repete o caminho percorrido por Israel nos seus inícios. É uma forma de ensinar que com Jesus tem início um novo povo de Deus e que Jesus será o libertador, ou o novo Moisés, que conduzirá esse povo da terra da escravidão para a terra da liberdade. Não é clara qual a citação profética que está na base da parte final do nosso texto. Será chamado Nazareu, embora ela possa fazer referência a Juízes 13, esse menino será Nazareu de Deus desde o seio de sua mãe. Ou a Isaías 11, brotará um ramo do tronco de Jessé, um rebento brotará das suas raízes. Embora nem a citação de Juízes nem a citação de Isaías tenham nada a ver com Nazaré, Mateus usou-as pela semelhança fonética. O seu objetivo era mostrar aos judeus que, ao instalar-se em Nazaré, apesar de ter nascido em Belém, Jesus estava a cumprir as Escrituras e os desígnios de Deus. Fica, portanto, aqui definida a catequese que revela quem é Jesus e qual a sua missão. A presença constante de Deus conduzindo a história, enviando o seu mensageiro, comunicando com José através dos sonhos, revela que este menino vem de Deus e que tem uma missão de Deus. Qual é essa missão? É dar início a um novo povo de Deus e, como Moisés, conduzir esse povo da terra da escravidão para a terra da liberdade. Neste dia em que celebramos a Sagrada Família, convém também determos-nos um pouco sobre esta família de Nazaré. É uma família unida e solidária, que não hesita em afrontar os perigos do deserto e as incomodidades do exílio numa terra estrangeira, quando um dos membros corre riscos. Na família de Nazaré manifesta-se desta forma esse amor até ao extremo, que supera todos os egoísmos e que se faz dom ao outro. Por outro lado, é uma família que escuta a palavra de Deus, que está atenta aos sinais de Deus e que procura cumprir à risca os projetos de Deus. José, que continua a ser o protagonista desta história, o representante desta dinastia davídica, que leva a cabo o projeto salvador de Deus, desempenha um papel muito belo. É o homem permanentemente atento às indicações de Deus, que sabe discernir o que Deus quer, que acata na obediência à vontade de Deus, que tudo arrisca e sacrifica em defesa da vida daquele menino que Deus lhe confiou. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Sagrada Família de Nazaré e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus.
Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.